Oi, estamos agora na fase do curso onde começaremos a ver as estruturas de dados mais comuns em ciência da computação. A etapa que iniciamos agora é a etapa 3 do curso, onde veremos tipos abstratos de dados e as estruturas lineares mais simples, que são vetor, pilha e fila. Bem, começando pela noção de tipos abstratos de dados, que permite, tipo abstrato de dado nada mais é do que uma forma de se definir como um tipo abstrato de dado funciona, que permite ter-se uma especificação bem definida das funcionalidades que o tipo abstrato de dado possui, certo? E isso serve como um framework, um aparato matemático para se definir um tipo abstrato de dado formalmente. Ou seja, quando se quer definir uma estrutura de dados, pensa-se na estrutura de dados, projeta-se ela como algo que vai prover serviços e que tem uma funcionalidade bem definida para os seus usuários. Essa noção de tipo abstrato de dado tem diversas formas de ser definida em diversos estilos. Aqui nós abordaremos o que é interessante e o que está dentro do escopo para vocês. Bem, um tipo abstrato de dado, ele deve encapsular alguma estrutura de dados interna. Essa estrutura de dados vai conferir ao tipo abstrato de dado uma determinada performance e uma forma de organizar a informação dentro dele. Tá? Então, a primeira coisa que tem dentro de um tipo abstrato de dado é uma estrutura de dados sobrejacente que está encapsulada. Depois, o tipo abstrato de dado ele define operações que vão operar sobre essa estrutura. Essas operações elas ficam na borda do tipo abstrato de dado, ou seja, são operações, serviços que serão oferecidos para clientes, porque por sua vez precisam concordar ou conhecer quais os serviços que estão disponíveis pelo tipo abstrato de dado. E aí, na hora que precisam utilizar, tá? Esses clientes fazem uso desses serviços, tá? Então, toda essa conexão funciona como se fosse um slot de encaixe, onde alguém que vai usar o serviço, ele vai saber como esse serviço é invocado. E por fim, o tipo abstrato de dado, ele vai esconder os detalhes internos dessa implementação, ou seja, ele só vai externar os serviços para seus clientes. Tá? Então, os clientes, a ideia é que eles interajam, usem os serviços de um tipo abstrato de dados, tá? Sem se preocupar com a implementação, com detalhes de implementação. Tá? Tudo isso fica transparente e interno lá no tipo abstrato de dado. Tá? Bem, como é que a gente pode fazer uso da linguagem Java, dos recursos da linguagem Java, para poder implementar tipos abstratos de dados? A primeira coisa que a gente tem que pensar é a respeito de como eu defino os serviços de um tipo abstrato de dados sem me preocupar com detalhes de sua implementação, ou seja, como é que eu vou publicar esses serviços para que os clientes utilizem? Simples, com o recurso de interface. E como é que eu vou prover esses serviços? Tá? Com uma classe que implementa adequadamente determinada interface. E na hora que o cliente for se conectar a um provedor do serviço concreto, a ideia é que o cliente enxergue uma interface ao invés de uma classe concreta. Então, isso pode ser resumido, tá, com a seguinte figura. Nós precisamos estabelecer tudo, a interação entre cliente e provedor de serviço via interface, onde eu tenho assinaturas. Então, a interface ela vai funcionar como o recurso para eu definir um slot de encaixe entre a classe que vai prover o serviço, tá, e a classe que vai usar o serviço, onde a classe que vai usar o serviço enxerga uma interface. Tá? E isso é algo muito usado dentro da engenharia de software, justamente para poder focar a programação na interface e não na implementação. Tá? Porque com o recurso de interface ganha-se flexibilidade para se mudar a implementação. Isso corresponde
a redução de acoplamento de componentes do sistema. Tá? Se os componentes enxergam uma interface, eles funcionam com qualquer classe que vai implementar a interface. Então, isso reduz o acoplamento entre componentes do sistema. Tá? Então, daqui para frente, na vida profissional de vocês, é sempre bom vocês seguirem uma especificação, programarem para uma especificação, certo? Que normalmente vão estar descritas em uma interface, onde nós temos os métodos e pelo menos uma documentação decente e detalhada de como os métodos devem funcionar. Bem, as operações básicas em qualquer tipo abstrato de dados, elas variam, mas é sempre comum ter-se uma operação de inserir um dado lá dentro do tipo abstrato de dado, remover, tá? Pesquisar, dizer se um elemento pertence ou não, voltar o tamanho da estrutura, dizer se a estrutura está vazia ou se ela está cheia. Cada estrutura a ser vista aqui no curso vai ter alguns desses métodos. Outras estruturas, alguns métodos desses não fazem sentido para outras estruturas. E é o que vamos começar. Ver cada estrutura em si, ver a complexidade desses métodos, ver o propósito da estrutura e também ver detalhes internos de sua implementação. Vamos ver então as estruturas lineares mais simples, começando pelo vetor, que é a mais elementar. O vetor, vocês já conhecem da própria programação, das disciplinas de programação, tá? Em que o vetor ele é uma estrutura linear que é indexada, que tem um determinado tamanho, tá? Que esse tamanho precisa ser alocado em tempo de compilação, tá? E que ele vai funcionar indexado. Podemos acessar ele indexado de 0 até n-1. Em termos de programação mesmo, por baixo, o vetor ele vai funcionar como uma coleção de variáveis que você declara de uma só vez e pode acessar cada variável através de um índice. Então, para inserir, remover, pesquisar pela posição, todas essas funções o vetor possui, tá? Na hora que eu quero inserir no vetor, se eu sei a determinada posição, eu vou lá e coloco a informação em determinada caixinha. Para remover também, eu removo de determinada caixinha. Para pesquisar, eu posso ou pesquisar pela posição, se eu sei a posição em que eu quero buscar a informação, tá? Ou então eu posso pesquisar sequencialmente nessa estrutura. Tá? Em termos de complexidade de operações, o vetor apresenta as seguintes. Tá? Todas elas são em tempo constante porque fazem uso da indexação, tá? Numa posição específica do vetor. E na hora que eu quero pesquisar, exceto que na hora que eu quero pesquisar nessa estrutura linear, eu vou ter que varrer a estrutura todinha para poder encontrar determinada informação. Certo? Fora essa operação, todas elas são em tempo constante. É uma estrutura muito versátil, rápida, porém é uma estrutura muito básica, normalmente utilizada como estrutura sobrejacente de outras estruturas. Para qualquer acesso, para eu ter uma performance em tempo constante, utilizando o vetor, eu preciso saber exatamente onde está a informação ou onde eu quero colocá-la. E nem sempre isso está disponível, dependendo da estrutura que se está trabalhando ou implementando. Exemplos de estruturas normalmente usadas no início do aprendizado da linguagem Java e coleções são as classes Vector do pacote Java Util, .util, e também tem a estrutura ArrayList, tá? Que nada mais é do que uma implementação também de um vetor utilizando uma estrutura linear, uma estrutura de array por baixo.